Algumas pessoas me perguntam aqui no canal e lá no Instagram como eu organizo o meu treinamento. Basicamente, como eu periodizo o meu treinamento. E a resposta, embora seja um pouco complicada, porque ela é um pouco diferente do que você vai ver aí na internet do YouTube brasileiro, ela é relativamente simples. E nesse vídeo eu vou respondê-la. Muito prazer, meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagonal Training. Bem-vindo a mais um vídeo. O meu treino é organizado a partir da periodização concorrente, que significa que são treinados mais de um tipo de manifestação de força ao mesmo tempo. Se você não sabe o que é manifestação de força, resumidamente é o seguinte: quanto mais pesada a carga, mais devagar você consegue movê-la. Simples, correto? Quando você treina mais de um ao mesmo tempo, você está treinando de forma concorrente, porque são várias coisas, caminhando de forma conjunta. Isso faz com que tenha alguns efeitos positivos e negativos. O positivo, por exemplo, é o seguinte: você consegue manipular o seu treinamento para você nunca ter platô. Isso é muito interessante. O negativo é que você vai caminhar mais devagar, porque você está caminhando com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Simples. Como que você organiza isso? Como você treina tudo isso ao mesmo tempo? Através do método conjugado. Que significa o quê? Significa que você vai treinar um exercício e quando você não conseguir mais treiná-lo, você vai mudar para outro, e para outro, e para outro, e para outro, para sempre. Não parece complicado, né? Quais são as coisas que a gente está caminhando ao mesmo tempo? É a força máxima, a força explosiva e a hipertrofia. Cada uma tem um jeito de treinar. Você treina a força máxima a partir do método do esforço máximo. Você treina a força explosiva ou a força rápida através do método do esforço dinâmico, e você treina a hipertrofia igual todo mundo treina, através do método das repetições. O que é? Basicamente o 3 séries de 10, que você já conhece. É como um bodybuilder treinaria, correto? Só os outros dois que são um pouco diferentes. Para fazer isso, você começa o dia fazendo um esforço principal, que vai ser o máximo ou o dinâmico. Depois você segue fazendo os exercícios que vão aumentar os outros exercícios. A forma como eu faço, eu tenho um vídeo falando aqui no canal. Esforço principal, exercício suplementar, ou seja, é um exercício em que vai me treinar um movimento, correto? E depois exercícios acessórios, que é quando eu vou treinar os grupos musculares envolvidos nesse treinamento. Um dia de esforço máximo, seguido de método das repetições, 48 horas depois, esforço dinâmico seguido do método das repetições, ou apenas um dia de hipertrofia. Tão simples assim. Você vai achar mais sobre cada um desses tópicos na playlist que eu vou deixar aqui embaixo, correto? Entretanto, eu só queria falar para vocês que é assim que eu organizo meu treinamento. Dessa forma, cada dia de esforço máximo, eu venho aqui na academia e faço um supino com uma repetição máxima. Na semana que vem, eu faço outro. Ele nunca pode ser igual e eu geralmente tento não repetir os exercícios entre um mês ou até 2 meses, dependendo da variação. Um dia, pegada normal, supino, toque, sobe. No outro dia, pegada curta, pausado. No outro dia, pegada afastada, toque, sobe. Num dia sem usar as pernas, no outro dia com elástico, no outro dia inclinado. O que vai ditar a ordem desses exercícios é exatamente o que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar a parte de baixo, então eu vou escolher uma sequência de exercícios que foque a parte de baixo. Por exemplo, supino pausado com a pegada larga. Por exemplo, o supino levemente inclinado. Por quê? Porque ele tem mais peitoral. Agachamento. Vamos supor que você precisa de melhorar a parte de baixo do agachamento. Barra alta, por exemplo, com as pernas meio afastadas, só meio termo, pausado embaixo. É um exemplo. E aí você vai selecionando uma sequência de exercícios que faça isso. A sequência, ela é importante? Por quê? Porque se você fizer sempre um exercício treinando aquilo que você precisa, você sempre caminha para frente, não caminha para trás. Mas ela também não é importante, porque não interessa se eu fiz afastado, pausado primeiro e depois inclinado, ou o contrário. Isso aí não faz tanta diferença assim. A longo prazo vai dar na mesma. Desde que você sempre trabalhe aquilo que você precisa, você vai caminhar para frente. E o mesmo aplica para o método do esforço dinâmico e para o método das repetições. O pulo do gato desse treinamento é que você precisa de estudar um pouquinho. Por quê? Porque você pode fazer o que você quiser na academia. Eu posso acabar o supino e fazer um supino com halter, mas eu posso acabar o repetição máxima e depois fazer um voador. Ou eu posso fazer um 3 séries de 10 com um supino convencional. Posso fazer o que eu quiser. Como que vai dar certo? Ele só vai dar certo se você focar aquilo que você precisa. E essa é a parte que é um pouquinho difícil, eu tenho que admitir que é outro ponto negativo. Você tem que saber sempre, você está sempre a assistir os vídeos que você está gravando, por isso que eu recomendo aqui no canal, porque eu faço isso, por isso que eu posto no YouTube, porque às vezes quando eu não sei, vocês vão lá e me ajudam, me dão uma luz. Você sempre tem que treinar aquilo que você precisa. Se você precisar de peitoral, treinou um tanto de peitoral e seu peitoral ficou forte e você não precisa mais, você vai falhar no seu supino repetição máxima e vai começar a ter problema. Então, resumidamente, é o seguinte: a periodização concorrente através do método conjugado. O que é isso? Significa que você está treinando utilizando o método do esforço máximo, o método do esforço dinâmico e o método das repetições ao mesmo tempo. Como
Como que eu escolho os exercícios? Dependendo exclusivamente daquilo que você precisa. E por quanto tempo? Depende exclusivamente de quanto você aguenta manter as mesmas coisas, também chamado como a lei natural da acomodação. Eu poderia, se eu quisesse, fazer sempre que acabasse o meu supino, um 3 sets de 10. Entretanto, um dia eu não ia conseguir mais aumentar a carga, não ia conseguir aumentar as repetições. Quando que esse dia vai chegar? Eu não sei, eu costumo experimentar, eu sempre vou tentando. Posso dar um exemplo. Um dos exercícios que eu fazia é a barra fixa supinada, é onde eu tenho mais dificuldade. Eu tentei fazer a mesma carga por 3 treinos diferentes e não consegui aumentar as repetições. Então o que eu vou fazer? Mudo a variação e depois eu volto para ela e tento de novo. Correto? Eu queria deixar esse vídeo mais rapidinho para deixar um pouquinho mais simples. Mas se você tem mais dúvidas sobre a forma de treinamento que eu faço, manda aqui embaixo na descrição ou então vai dar uma olhada na playlist onde eu explico assim, detalhadamente sobre esse tipo de treinamento, utilizando quadro, utilizando anotações escritas e com certeza vai te ajudar a dar uma luz. Eu estou gravando esse vídeo também porque teve uma entrada muito grande de inscritos aqui no canal que às vezes nunca ouviram falar sobre isso ou me viram mencionar, mas não sabem exatamente o que significa. Convido você a acompanhar a minha jornada e compartilhar a sua jornada também aqui no YouTube e lá no Instagram.